Olá, minha querida aluna. Olá, meu querido aluno. Olá, senhores pais irresponsáveis. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Sim, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam motivados para trabalhar, para estudar e espero que vocês, acima de tudo, estejam cultivando uma espiritualidade. Acredito que você, pai, mãe, família, alunos, acredito que você tem uma religião, você acredita em Deus e eu peço que você realmente continue acreditando cada vez mais. Deus é a nossa força maior e a gente precisa cultivar uma espiritualidade, uma intimidade com Deus, sobretudo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, não é verdade? Se a gente cultiva essa intimidade com Deus, nós vamos com certeza estar mais corajosos, entusiasmados, esperançosos para viver a nossa vida, para trabalhar, para estudar. Por isso, eu sempre deixo essa orientação para que vocês não percam de fato a esperança em Deus, acreditar que dias melhores virão e que a nossa vida, com a graça de Deus, vai se tornar melhor, porque nós somos pessoas de Deus, nós acreditamos e com o nosso empenho, com a nossa dedicação, cada dia será melhor que o outro, cada um fazendo bem sua parte e assim nós vamos seguindo a nossa vida. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse momento comigo, nesse momento filosófico, momento que nós vamos discutir alguns assuntos de filosofia e estudar é muito bom. Estudar a gente aprende bastante coisas novas que nos ajudam na nossa vida. E eu digo para vocês, é um prazer, é um privilégio, uma satisfação tê-los comigo nesse momento de aula de reflexão, certo? E como vocês sabem muito bem, vamos dar cada vez mais valor aos nossos estudos, porque o conhecimento, que o conhecimento faz, transforma a nossa vida e nós transformamos o mundo. O mundo de fato precisa de transformações e todos nós juntos, nós somos protagonistas, nós também somos sujeitos dessa construção que nós queremos. Com certeza todos nós queremos dias melhores para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa família, enfim, para todo que amamos. Então, a gente precisa também fazer bem a nossa parte, refletir, estudar, adquirir o conhecimento, certo? E como eu sempre digo para vocês, queridos alunos, vocês sabem que quando a gente tem o conhecimento, adquire o conhecimento, nada vai nos tirar mais. O conhecimento é nosso. Portanto, eu peço com muito carinho a dedicação de vocês nos estudos, sobretudo na matéria de filosofia e também todas as outras disciplinas que são importantes, certo? Preste atenção, faça as anotações de vocês no caderno e a gente, dessa forma, tem certeza que a gente vai ter muito sucesso na nossa vida educacional. Muito bem? E peço de vocês também que assista a videoaula até o final, porque é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Você sabe que uma informação que a gente deixa de ter, tá? É menos conhecimento que a gente vai adquirindo, tá bom? E assim, bom focar mesmo. Sei que tem uns momentos difíceis do dia a dia, mas a gente precisa, como eu falei no início, precisa de coragem e de determinação e ousadia. E estudar filosofia, particularmente, é muito bom, porque a gente começa a pensar, filosofar, pensar profundamente. Pensar profundamente, por quê? O pensamento profundo, reflexivo, nos possibilita nos tornarmos homens e mulheres melhores, porque a gente adquire a sabedoria. A sabedoria. Os grandes filósofos da história da humanidade sempre
persistiram, insistiram em adquirir as virtudes, tá? Isso aqui é muito importante, gostaria muito de frisar isso você. Persistir nas virtudes que nos fazem viver bem. Professor, e quais são essas virtudes? Coragem, equilíbrio, temperança, justiça, lealdade, moderação, tá? Todas essas coisas, todas essas virtudes são necessárias para nós vivermos bem, tá? Muito bom você estar perto de pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas moderadas, pessoas que agem de forma justa, de forma ética, de forma moral, não é verdade? Todo mundo que está perto de pessoas que seja uma pessoa animada, que seja uma pessoa alta astral, que seja uma pessoa do bem, tá? E digo para vocês com muita firmeza que filosofia nos possibilita isso. Por quê? Filosofia é o nosso dia a dia. Filosofia está no nosso dia a dia, está nas nossas relações, tá? Quando você pratica essas virtudes, quando você é uma pessoa que reflete, que pensa, uma pessoa equilibrada, que não vai falando as coisas de qualquer jeito, de maneira apressada, sem antes fazer uma reflexão, fazer uma análise. Então você está convidado a pensar dessa forma, pensar de forma profunda, pensar de forma filosófica. Livro, volume 1. Nosso tema central que o livro vai trazer é decidir dentro do possível, tá? Então, nesse bimestre, nós vamos estar estudando, refletindo, aprofundando a questão da liberdade, tá? A liberdade, que é um assunto muito presente, muito forte na filosofia, tá? E nesse bimestre nós vamos discutir muito sobre a questão da liberdade, ok? E o nosso assunto de hoje é um assunto, começa com uma pergunta, né? Quem sou eu? Uma pergunta extremamente filosófica, né? Você sabe que desde os primeiros filósofos, os primeiros cientistas, sempre se preocuparam em conhecer o ser humano. Quem é de fato o ser humano? De onde ele veio, para onde ele vai, qual a sua finalidade? Então, é uma pergunta que faz a gente pensar profundamente, ok? E vocês vão encontrar esse assunto aí no livro de vocês, da página 2 à página 5, ok? Muito bem, então vamos avançar. E, meu querido, minha querida, é importante, né? Logo de início de estudo do livro, a gente precisa ver, é importante a gente ver os objetivos, né? O que o livro traz de objetivo para nós? Você sabe que todo estudo, toda aula, todo material que a gente está estudando, tudo que a gente faz, na verdade, tem que ter um objetivo, né? E nós vamos ver o objetivo das nossas aulas, o objetivo que o livro está trazendo para nós. Então, o primeiro objetivo, reconhecer a atualidade das questões filosóficas. Será que no mundo atual é necessário a gente descobrir a relevância, as questões filosóficas? E tem muitas questões que a gente pode discutir do ponto de vista filosófico? Com certeza tem sim. Você vai ver que até a questão da liberdade, o tema da liberdade é um tema muito atual. Afinal de contas, todo mundo precisa ser livre, né? É uma discussão muito interessante que nós vamos fazer aí. Próximo objetivo é explorar a leitura e o diálogo oral e escrito. Na filosofia, meu querido aluno, minha querida aluna, a gente de fato explora muito a questão do argumento. A argumentação a partir do diálogo é uma habilidade que todos os alunos, todos de forma geral, precisa desenvolver, tá? Sobretudo no âmbito das ciências humanas, que envolve a filosofia, envolve as histórias e outras áreas do conhecimento. Então,
é importante sempre aprender a arte da argumentação, do diálogo, saber se posicionar, saber ter o senso crítico de mundo, da realidade. E outro detalhe também importante é a gente desenvolver a questão da escrita. Eu sempre digo que é muito fácil a gente argumentar, falar, expor uma ideia, verbalizando, mas na hora de passar para o papel, na hora de escrever, muita gente tem muita dificuldade, né? Até porque não é muito a nossa cultura, né? A nossa cultura, um pouco da nossa cultura, ela é muito transmitida pela tradição oral, mas a gente precisa desenvolver também a escrita. E aluna, você tem essa possibilidade na disciplina de filosofia. Vai ter muito, eu gosto muito de pedir para o aluno falar, argumentar, mas também eu gosto de, de que o aluno escreva e nós vamos ter muita atividade que vai precisar que você precisa desenvolva a questão da escrita. E devo dizer para vocês que tem muitos alunos que eu admiro muito e que já escrevem muito bem, já escrevem muito bem. Parabéns a esses alunos que já têm bem desenvolvida a questão da escrita. E também tem aluno que já articula uma ideia do ponto de vista da filosofia muito interessante comigo. Eu fico muito feliz de saber que o aluno realmente compreendeu o que é filosofia, o que aprendeu o ato de filosofar, e isso é muito gratificante. O professor fica muito feliz. Próximo objetivo é refletir sobre a capacidade de adiar a satisfação de um desejo. Aí é um dado importante, né? A gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, as transformações são muito rápidas. E às vezes a gente acaba indo também nesse ritmo, né? A gente geralmente não para, não pensa, não reflete, não analisa uma situação. Você quer as coisas para ontem, né? Tem gente que fala assim, eu quero para ontem. Relacionado ao nosso desejo, a gente precisa desenvolver essa habilidade, né? Saber que a gente está com um desejo, querendo fazer uma coisa, mas a gente precisa refletir, analisar e entender que no momento certo, na hora certa, a gente vai realizar tal coisa, mas é preciso desenvolver essa capacidade de adiar certas satisfações, certos desejos, não é verdade? Muito bom isso aí. Perceba que tudo tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa realidade, certo? Próximo objetivo é diferenciar sentimentos e ações. Ações, isso é muito importante. Não é porque a gente tem determinado sentimento, desejo, que você vai já praticar certas coisas. Não pode, embora a gente esteja querendo muito uma coisa, fazer, alguém talvez não chateou, alguém fez alguma coisa que não nos agradou, às vezes a gente de primeira quer logo reivindicar, quer logo revidar. Esse é o desejo, o sentimento que nos ocorre, né? Detalhe importantíssimo. Ser humano é um ser racional, nós somos racionais, a gente precisa saber racionalizar as coisas, as situações. Embora eu esteja com um sentimento talvez de vingança, eu quero revidar, mas a gente precisa trabalhar esse sentimento para que a nossa ação não seja tão prejudicial, que pode nos prejudicar e prejudicar o outro, né? Daí existe pesquisa, pessoal, isso aqui é um dado muito importante, viu? Que diz o seguinte, que as pessoas que agem no calor do momento, digamos assim, agem pelo impulso, agem motivadas somente pelo desejo, pela emoção, essas pessoas elas erram muito mais.
tem a chance de errar muito mais. E as pessoas que analisam, que racionalizam a situação, que pensam, que refletem, para poder agir, elas acertam muito mais. Então veja como é um dado muito interessante, né? Diferenciar sentimentos e ações, tá? Que às vezes os nossos sentimentos nos levam a cometer certas ações que não são muito boas, não é verdade? Tenho certeza que em algum momento da sua vida isso já aconteceu com você, né? O ser humano também é motivado pelo desejo, pelos sentimentos, certo? E nosso próximo objetivo é criar perspectivas realistas de si mesmo. Como o nosso assunto é quem sou eu, né? A gente procurar se descobrir cada vez mais e entender a nossa vida de um ponto real, por isso que é realista, né? Se eu fizer a seguinte pergunta para você, diante de uma situação difícil, diante de uma notícia triste, ou diante de uma situação que alguém te fez e que não foi legal, como é que você age ou como você reage? Porque a gente pode agir e a gente pode reagir, certo? A gente pode reagir. Você já viu aquelas situações? Ah, eu fiz isso porque ele fez também. Você está reagindo, você não está agindo. É um detalhe importante, né? Não é porque o outro fez que eu vou fazer. A gente precisa pensar, refletir sobre as situações, os fatos que acontecem. Então, criar uma perspectiva realista. Não, eu não vou fazer isso porque eu me conheço muito bem, eu sei quem eu sou e diante dessas situações eu devo agir dessa forma. Isso é importante. Tá legal? Então vamos avançar. Quem sou? Peraí. Quem sou eu? A filosofia nasceu há mais de 2.500 anos, motivada em especial por dois grandes desejos da humanidade: expressar suas dúvidas e compreender a realidade à sua volta. Isso é muito importante, né? Eu falei para você que o ser humano tem na sua natureza o desejo, a vontade de conhecer as coisas, né? E para conhecer, o que ele faz? Pergunta, expressa suas dúvidas. Quem eu sou? Para onde eu vou? De onde eu vim? Né? E depois o desejo de compreender, de entender como tudo funciona, como tudo é. Não é verdade? Tenho certeza que você tem tem desejo de conhecer várias coisas. Desejo de conhecer, ao mesmo tempo também compreender, tá? Tudo isso faz a gente entender a nossa realidade. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E, como você já sabe, né? Muitos de vocês já sabem, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos que tentaram compreender a realidade do mundo à sua volta foram os pré-socráticos, os filósofos que antecederam Sócrates. Eles estavam preocupados em descobrir a origem de todas as coisas, de todas as coisas. E na visão deles, na natureza devia existir um elemento primordial de onde surgiam todas as coisas. E aí, no decorrer da história, a filosofia foi avançando, a reflexão filosófica foi avançando, até chegar a um ponto de que a filosofia olhou para o ser humano na tentativa de compreendê-lo, não é verdade? Então, os primeiros filósofos, eles tinham como objeto de estudo a natureza. Depois, no decorrer da história, a filosofia voltou-se para o próprio homem, para a natureza humana, na tentativa de conhecer e compreender. Por isso, nosso tema, né? Nosso assunto. Quem sou eu? O objeto da reflexão, a natureza, como eu já falei, para os filósofos pré-socráticos.
Mas como o nosso tema é liberdade, né? Decidir dentro do possível e de acordo com o nosso material, a gente vai focar a nossa aula, a nossa reflexão no âmbito da liberdade, questão da escolha e tudo mais que a liberdade envolve. A liberdade está presente na vida do ser humano sob diferentes formas. Verdade isso? Muito verdade, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, a liberdade está presente e, de modo geral, assim, todo mundo deseja ter liberdade. Meu querido aluno, minha querida aluna, um detalhe muito importante, certo? Não vamos entender liberdade com aquela máxima do senso comum que a gente sempre ouve por aí, né? Liberdade é fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Não é bem assim não, isso é senso comum, isso é senso comum. E aqui nós estamos filosofando a liberdade do ponto de vista da filosofia, certo? Então, como você já perceber aí, as diferentes formas que a liberdade envolve, né? A liberdade tem todos os âmbitos da nossa vida. E de modo mais específico na música, na poesia, na literatura, na filosofia. Tenho certeza que você já ouviu muitas músicas de caráter que tem como tema a liberdade, né? Se eu pedir para você lembrar, talvez você até lembre de alguma música que fala sobre liberdade. Tem várias mesmo, tá? Poesia, então, tem bastante, tá? Na literatura, né, muitos poetas, muitos escritores escreveram sobre liberdade, tem na sua escrita, no seu texto, na sua literatura, temas relacionados à liberdade, né? E você pensa que você, talvez em algum momento da sua vida, você já pensou, eu quero ter liberdade. Quando eu crescer, eu vou ser livre. Quando eu crescer, eu vou ter um monte de coisa, aí sim eu vou poder fazer o que quiser. Com certeza você já pensou dessa forma e pensa também, já passou essas ideias pela sua cabeça, ok? Será que a liberdade ela é percebida e compreendida por todos igualmente? Com certeza não, né? Cada um entende a liberdade numa perspectiva, tá? Cada um entende a liberdade numa perspectiva. Mas será que todo mundo deseja a liberdade? Aí sim, todo mundo deseja a liberdade, todo mundo quer a liberdade, certo? Vamos avançando. É possível uma imagem ser usada para representar a liberdade? Ou ainda para promover uma reflexão sobre ela? É possível sim, né? É possível sim a gente ter uma imagem que nos impulsiona, nos convida a pensar sobre o tema liberdade, tá? Seja uma imagem, seja uma música, seja um desenho, já é um elemento importante para a gente pensar sobre a liberdade, ok? Vamos avançando. E você, adolescente do século 21? Vou indagar você, fazer você pensar profundamente. E você, adolescente do século 21, imagina, como você imagina a liberdade? Qual o conceito de liberdade para que você tem? O que você me diz sobre isso? Pensa, reflete, raciocina. Depois, em outro momento, você pode me falar isso, tá? Vamos prosseguindo. Liberdade na música, tá aí, né? Agora eu vou passar algumas imagens para vocês que vai ajudar a gente a entender mais a liberdade em diversos aspectos da ciência e da nossa vida também. Liberdade na música. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza,
Ter liberdade é ter coragem. Legião urbana. Tá aí, né? Eu gostei dessa frase porque é uma música que traz como tema a liberdade de certa forma. Muito bom, né? Literatura, liberdade na literatura. Muitas poetas, filósofos mesmos, cientistas, se debruçaram em escrever, né, sobre o tema liberdade. A literatura é a irmã gêmea da liberdade. Ela que te transborda, te cura, te segura, te transforma e te dá asas para voar com segurança em qualquer tempestade. Tá aí, né? Uma frase muito importante para a gente pensar mais e refletir. Na poesia, né? Liberdade na poesia. Então, um outro tema também, uma outra dimensão onde a liberdade se encaixa muito bem. Se encaixa muito bem. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol. O sol que peca só quando em vez de criar seca. Fernando Pessoa. Então, uma poesia, né? Se tratando de certa forma da liberdade, ok? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda, tá? Então, uma frase da Cecília Meirelles falando também sobre liberdade, para vocês perceberem que a liberdade está de fato em todas as dimensões da nossa vida, tá? Em todas as dimensões da nossa vida. E é muito bom a gente ler, descobrir essas frases relacionadas à liberdade, porque nos faz pensar mais, pensar até mesmo na nossa própria liberdade, tá? Porque nós temos liberdade, certo? E talvez uma pergunta que faz a gente pensar mais e refletir é a gente se perguntar: bom, eu tenho liberdade, sou uma pessoa livre. De que forma eu estou vivendo a minha liberdade? E se tem liberdade, eu faço as escolhas. Como eu estou fazendo minhas escolhas? Será que existe alguma coisa que me orienta para eu fazer boas escolhas? Então veja que são várias perguntas que faz a gente pensar melhor, pensar profundamente, tá? E como vocês, adolescentes, com certeza os pais de vocês, os responsáveis, dão muito conselhos para vocês, né? Então, uma forma de a gente fazer boas escolhas na vida é ouvindo, prestando atenção nas orientações que nos são dadas e passadas, tá? Geralmente os professores, os pais sempre nos aconselham, nos orientam para fazermos boas escolhas, né? Para a gente, no nosso dia a dia, sempre optar, escolher aquilo que vai nos engrandecer, aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai ser bom para nós, certo? Muito bom, né? Na filosofia, liberdade na filosofia. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Uma frase muito forte, muito profunda do filósofo Jean-Paul Sartre. É um filósofo que escreveu muito sobre liberdade. É um filósofo também muito conhecido, muito lido. Ele trata nos seus escritos, escreveu vários livros tratando da questão da liberdade. E ele diz o seguinte:
no âmbito da filosofia, que o ser humano está condenado a ser livre, tá? Em qualquer situação da nossa vida, a gente está escolhendo. Todo instante, toda hora a gente está escolhendo. Então, é por isso que nós estamos condenados a ser livres, tá? A gente não pode não escolher. A sua não escolha já é uma escolha, né? Então, a liberdade na perspectiva filosófica é um tema muito discutido, como eu já falei no início, e a gente vai aprofundar muito mais isso ainda. Tenho certeza que a gente, nas nossas aulas seguintes, a gente vai aprofundar a partir dos textos, a partir do olhar filosófico, certo? Meu querido aluno, minha querida aluna, por aqui te conclui esse momento. Meu muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.